tudo bem com vocês? É o seguinte, se você quer trabalhar com futebol, entender como funciona esse mercado, esse é o canal para você. Assine a nossa newsletter lá no LinkedIn, Sala do Diretor, siga nas redes sociais. Sempre trazemos insights desse mercado e sempre há personalidades do esporte curtindo os artigos, comentando. Então, uma chance de você fazer network também, o que abre portas nesse mercado. E sem longas delongas aqui, hoje nós vamos falar do Clube do Remo, tá? Por que nós vamos falar do time do Remo no episódio de hoje? Porque ele é um clube que ele teve uma variação no seu valuation de 328% para cima nos últimos 5 anos, tá? A Sporting Values, que é quem acaba analisando o valor dos clubes dentro do Brasil, ela tem uma lista com diversos clubes e dentro dessa lista, obviamente nós pegamos aqueles clubes que têm as melhores discrepâncias ali para tentar entender o que aconteceu. E o Remo, ele é um clube que tem uma história muito bacana. Ele vem de uma região, né, na região norte aqui do Brasil, né, tem uma grande torcida fanática pelo seu clube. Existe um clássico lá com o seu maior rival que é chamado de Repa, que é Remo e Paysandu, né, que é contra o Papão. E já tinha assim um hiato aí de quase 17, 18 anos que não tinha um clube do norte jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Paysandu foi rebaixado no ano de 2005 e depois nunca mais teve um clube ali jogando, né? O que é muito ruim para o nosso futebol. E o Remo conseguiu subir, né, na Série B de 2025, ficando na quarta posição e chegando na primeira divisão, né, para disputar o campeonato de 2026. Então é isso que nós vamos ver no episódio de hoje. Fique ligado. Então, galera, é o seguinte, tá? Um tempo lá atrás, eu acabei escrevendo um artigo sobre o Clube do Remo lá na newsletter, ele deu uma repercussão bem bacana. É um artigo que, inclusive, ele saiu publicado em alguns jornais, né? E a gente coloca o quê? O caso do Remo, a seção da eficiência associativa e o mercado de SAFs 2021 a 2026. Por quê? Tá? Porque o Remo ele acende justamente no momento que tem muita SAF surgindo no Brasil, tá? A gente já traz até um dado aqui, né? Que o mercado ele já tinha 30% de SAFs atuando dentro da Série A, algumas não certo, outras não, né? E o Remo sobre uma gestão ali, né, que ele estava sendo feita como através de uma associação, né? É uma associação, né? Ele conseguiu retornar à elite depois de 32 anos, né? Como eu já falei para vocês, tinha um hiato ali de um bom tempo, entre 17 e 18 anos, que não tinha um clube da região norte do Brasil disputando a Série A, né? E o Remo ele consegue, né, essa chegar ali com louros, né, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Só que, porém, antes disso acontecer, a gente tem que fazer uma análise de erros que deixaram o Remo distante disso, tá? E aí eu trago para vocês aqui, né, algumas coisas que acontecem na gestão do futebol que não pode acontecer. Né? Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, o custo de oportunidade, né? O caso do Rony, né? Para quem não se lembra, o Rony é aquele atleta que foi consagrado no Atlético Paranaense e teve uma carreira brilhante no Palmeiras, muito pelo trabalho do Abel Ferreira confiar nele, ele sendo decisivo em vários momentos para o clube. E hoje ele atua jogando no Santos, né? Então ele é um atleta que ele ficou um bom tempo ali no Palmeiras, ganhou muitos títulos. Então ele saiu valorizado do Atlético Paranaense, vai para o Palmeiras, fica valorizado e hoje ele acaba estar ali no Santos, né? A operação do Rony, ela é muito legal. Por quê? O Rony ele foi vendido, tá? É uma coisa que a gente chama de destruição de valor líquido. Ele foi vendido lá atrás ali, nos anos ali mais ou menos, né, de 2014, 15, né, por um valor assim muito pequeno, né, foi uma negociação com o Remo, negociou ali 90% dos direitos econômicos do atleta, né, eu trago aqui até o valor aqui para vocês, né, e o que foi usado essa despesa, né, essa receita aqui, como ela é usada na despesa, né, ela já vai para uma despesa de curto prazo, que é o que? A folha salarial, né, e aí, anos depois, né, o atleta movimenta cerca de 6 milhões de euros dentro do mercado nacional, né? E acaba tendo essa transferência, né, para o Palmeiras, né? E o Remo, ele deixa de captar 9.000%, entendeu? Então, o que que acontece, né? Foi uma falta de visão, né? O imediatismo do futebol, ele é ruim por isso. Então, a pessoa, né, o dirigente que estava lá, ele não viu o potencial que o Rony tinha naquele momento e para quem que ele estava negociando. Ele queria tapar o buraco a qualquer custo. Né? É aquele dirigente que é fominha demais, entendeu? E aí, pessoal, eu faço aqui até um adendo aqui, né? Que é um cenário que ele acaba sendo um pouco do que acontece no São Paulo Futebol Clube algumas vezes, né?
O clube ele tem uma necessidade emergencial, ele precisa tapar esse buraco ali a qualquer custo, né? E aí ele faz a negociação de um atleta que tinha um grande potencial, né? Ou ele acaba minando a base dele ali, assim, por diversos motivos. Sai um moleque da base ali que tá mais ou menos dando certo no futebol, né? Mas ainda não tem maturidade, aí aparece um empresário, esse cara vai ser melhor no outro clube. E o dirigente, na hora, ele vende, porque ele está interessado na comissão e no dinheiro. E essa falta de pensamento crítico do médio e longo prazo é o que atrapalhava, né, o Remo. Até que começou a acontecer algumas coisas, né? E aí eu trago aqui para vocês, né? Depois desse episódio todo aí, o Remo ele foi se organizando ao longo do tempo, né? Teve trocas na diretoria, né? E aí começa aquele pensamento de empresa no clube, né? O que que é esse pensamento? Começa a trabalhar assim para pagar o salário sempre em dia, né? Honrar tudo em dia ali no clube, né? Então ele passa a jogar ali uma série C, né? Com contratações que fazem sentido para o tamanho do clube naquele momento, né? Jogadores que consigam competir, sem exigência de prêmios, coisas rigorosas, né? Ele evita contratar medalhões, foca na sua base, né? Então o clube ele começa a trabalhar a sua base, né? E ele sobe da série C para série B ali, né? Com louvor, né? E aí começa aquela autoridade financeira, né? Que todo clube acaba sendo preciso ser feito, né? Que ele começa a buscar um engajamento com a torcida às vezes não fica muito feliz quando o clube não sobe de divisão, né? Na verdade a torcida nunca fica feliz quando o clube não sobe, se mantém nas divisões inferiores, mas todo clube que passa por isso, que tem essa inteligência de passar por esse momento né, de ter essa austeridade financeira, ele se estabelece no mercado, ele consegue fazer uma segunda temporada muito melhor do que foi a primeira, né? E o Remo não foi diferente. Ele faz essa austeridade financeira e aí ele passa a gerar o ativo inteligente, né? Ele começa a fazer vendas estratégicas. O que com o Remo ele começa a fazer a partir de 2023? Então você vê, teve o caso do Rony lá atrás, deu a patinada, eles falaram, erramos, vamos ver o que a gente está fazendo de errado. Olhou, viu o caso do Rony, viu que estava errado, consertou a rota, agora sim. Aí começa a ter umas vendas que são bem estratégicas. Por exemplo, o atleta lá da base, o Ronald, ele foi vendido, né? O Ronald e o Solano foram vendidos por 1 milhão, e os dois juntos aí deram quase 2 milhões, tá? Lá no artigo tem aqui, ó, certinho para vocês aí, tá? O Remo simplesmente ele pegou esse dinheiro, em vez dele pagar salário, até que ele usou uma parte para pagar ali uma parte dos seus salários, mas assim, em vez dele usar massivamente para isso, ele, como agora já tinha uma cabeça de austeridade, ter jogadores que cabem no orçamento do clube, ele tinha esse dinheiro para ele poder transformar os seus tijolos, né? O que é que eu quero dizer com isso? O Remo foi investir no seu centro de treinamento, o Remo fez um investimento no seu estádio, o Remo foi buscar ali dentro do mercado aquilo que já estava sendo feito para ele ter minimamente condições de competir num bom nível, tá? A exemplo lá, eu já falei para vocês do Mirassol, Red Bull Bragantino, de tantos outros clubes, quem investe simplesmente dentro do mercado, dentro do tijolo, na sua infraestrutura, na sua casa, quem cuida da sua casa, acaba com o tempo levando esse resultado para dentro de campo. Com o Remo não foi diferente, né? Então o Remo ele tem um retorno para a Série B ali em 2024, né? Então o clube ele começa a tratar o seu vestiário ele como uma unidade de negócios, né? O clube começa a trabalhar marketing melhor, começa a fazer uma brincadeira de marketing chamando ele de Rei da Amazônia, trabalha né, o seu sócio torcedor, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Né? Então o Remo começa a fazer esse tipo de coisa, ele começa a olhar de maneira profissional. O que que ele olha? Base, o seu escudo, o seu marketing, como está a marca, a percepção de público, começa a traçar metas. E no ano de 2025, né, que é o ano que o Remo vai fazer uma temporada abrilhantada, né, ele traz nada mais, nada menos que o Marcos Braz, que é ex-dirigente do Flamengo. Por isso que o Marcos Braz está nessa foto aqui, tá? Você vê o Rony, vê o Ronald, e aqui está ele, tá? O que que o Marcos Braz faz, né? A gente chama de all-in executivo, tá?
O Marcos Braz, ele é uma contratação estratégica. Que o Remo precisava relevância nacional e essa relevância às vezes vem por um diretor. Você que quer trabalhar com futebol, que entender como esse mercado funciona, você precisa entender que não adianta você ter diversas formações, diversos diplomas. Você pode ter estudado na melhor universidade do mundo, se é que existe uma melhor do mundo, né? Porque toda universidade é boa, todo estudo é bom, né? Se você não tiver um bom relacionamento, um relacionamento que eu falo de pessoas, se você não conseguir conversar com as pessoas, não tiver um bom relacionamento, não tiver uma humildade, não tiver um respeito, de nada vai te adiantar. Porque as pessoas vão fechar a cara para você e vão fechar a porta do mercado. Esse é um mercado que ele é muito pequeno. Às vezes, um dirigente que está em um clube, ele pode simplesmente amanhã estar em outro clube. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, Alexandre Matos. Ele já trabalhou no América Mineiro, ele trabalhou no Cruzeiro, ele trabalhou no Palmeiras, ele trabalhou no Atlético Mineiro e depois ele trabalhou no Santos, que é onde ele está hoje. Olha quantos clubes o Alexandre Matos não passou. Então, se você tiver brigado com o Alexandre Matos em algum momento da sua vida, você nunca vai trabalhar em um desses clubes, porque a chance dele falar mal de você é muito alta. Então, esse é um mercado que ele é muito fechado. Então, as pessoas que querem trabalhar com futebol, primeiro de tudo, elas precisam ter humildade. Não é só estudo. Com a humildade você constrói um relacionamento. Com um bom relacionamento você consegue entrar no mercado. Por quê? As certificações e os estudos, que são tema para o outro vídeo que eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar como que vocês conseguem ela no mercado, tá? Isso você paga e você tem. Agora, o relacionamento pessoal, não. E o que o Remo precisava naquele momento era o quê? Relacionamento pessoal, de uma pessoa do mercado que já tivesse um bom engajamento, tá? Dentro do mercado, que tivesse respeito das demais pessoas, tá? Então, quando você pega o diretor de futebol, esses, principalmente esses que são bem conhecidos no mercado, que aí você tem o Alexandre Matos, Marcos Braz, aí você tem o Paulo Brax, essa galera, esses caras fazem um relacionamento muito bom, entendeu? Por isso que eles conseguem emprego rapidamente. Então, voltando lá, quando o Remo traz o Marcos Braz, a estratégia aqui era o quê? Um diretor desse consegue conversar com atletas que se tornam interessantes ao ideal do time. Ele tem conhecimento de atletas que o scout do time não vai ter. Por quê? Ele era do Flamengo. Quem que nunca sonhou em ser jogador do Flamengo? Né? No caso, quem quer ser jogador ou trabalhar um dia no Flamengo. É o sonho de muitas pessoas. Consequentemente, ele era uma pessoa muito solicitada quando ele estava no Flamengo. E ele tem esse mail, né? Que são os clientes, que são os atletas. Né? Então o Marcos Braz ele chega para dar essa repaginada dentro do Remo, tá? Então o que que ele faz? Ele faz uma estratégia, atrai jogadores de nível de Série A e Série B, tá? Jogadores, claro, que fisicamente conseguem entregar um bom resultado dentro de campo, porque se você montar um time só de jogadores de Série A que ninguém quer correr, você não vai ganhar nada. E o que que ele faz? Ele consegue trazer justamente jogadores que querem correr. Ele faz com que o Remo suba, né? Então o Remo consegue ir lá o seu acesso, né, com recorde de bilheteria, né? Eu trago até aqui uma média para vocês de que eles tiveram de bilheteria, né? Mais ou menos 831 mil por jogos, né? Por jogo, as pessoas às vezes têm mania de comparar, acha que é baixo esse valor, né? Comparar um time desse lá do norte com um time do sudeste, gente. Um negócio para vocês, a região norte é uma região muito bonita, só que é uma região que economicamente ela tem um poder econômico mais baixo, um dos mais baixos do Brasil. Então não dá para você vender um ingresso de um jogo do Remo a preço de um ingresso de um jogo de qualquer clube aqui no Sudeste. Então precisa de muita estratégia para fazer esses números aí acontecerem. É muito trabalho envolvido, teve muitas pessoas por trás, tá? Então quando você vê um número desse, que você fala, mas é baixo, o trabalho é magnífico, tá? Então eles conseguem, né? Ter aí uma média de público superior ao eixo Rio-São Paulo, né, como Botafogo, Santos, Palmeiras, Flamengo, por exemplo, eles conseguem ter uma média de público boa, que é como se o clube desse estivesse jogando, e conseguem fazer a subida, né? E aí, aqui outro detalhe para vocês um pouco mais aqui das vendas que aconteceu, né? E trago aqui o cenário de risco para 2026. Reparem uma coisa, tá? Esse artigo é do dia 28 de janeiro de 2026, beleza? Aqui eu trago para vocês um risco e um fator político. Por que que eu coloco
isso para vocês, tá? Eu coloco porque o Marcos Braz, ele foi desligado do Remo logo em 2026, quando eu escrevi esse artigo, foi quando ele foi desligado. Teve uma ruptura dentro da hierarquia, tá? Do corporativo lá da associação. E aí colocaram uma figura política, que eu cito o nome dela aqui também, né? Para diretor de futebol. Qual que é o problema disso tudo? Qual que era a ideia estratégica do Marcos Braz? Network, jogadores para competir. Quando eu troco um cara de relevância nacional para uma pessoa de relevância regional, eu basicamente encolhi meu mail de conhecimento, tá? Isso, eu escrevo esse artigo no dia 28 de janeiro. Beleza? O artigo que eu escrevi na data do dia 25 de abril, que é esse aqui, ele fala do valuation, tá? Mas o ponto que eu vou trazer para vocês aqui nessa aba aqui é o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, classificação Brasileirão 2026. Olha a posição que o Remo está. O Remo, ele está a 5 pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. 12 rodadas. Um quarto do campeonato praticamente aconteceu já, né? Aqui ele tem que fazer uma campanha, né, pelas próximas rodadas, entregar um resultado esportivo que seja 50% maior do que ele já entregou. Porque a gente sabe que existe um corte no Campeonato Brasileiro, existe uma estatística que um clube que não quer cair para a Série B, ele precisa fazer algo entre 45 pontos e 48 pontos para ele ficar nessa zona aqui. Esse é o corte do Campeonato Brasileiro, tá? E a gente vê que o Remo ele está numa situação não muito legal. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, no artigo aqui eu explico, ó, a ruptura de hierarquia? Pois bem, o Remo em 5 anos, eles tiveram uma variação de 328% do valuation, tá? Esses dados de valuation, galera, eles acontecem por uma empresa chamada Sport Value. Essa empresa que faz, né, ela que busca, na verdade, justamente esse estudo de quantos clubes acabam valendo. Ela faz um estudo baseado numa série de fatores, tá? Então, o que que acontece, gente? A Sport Valley, ela determinou que o Remo fosse o 26º clube no final de 2025 com valuation de 300 milhões. Entre o ano, gente, de 2020 e 2025, esse valuation ele variou positivamente 328%, que é muito legal para um clube, entendeu? Então, gente, quando a gente tem aqui esse artigo, agora que eu estou falando aqui do Remo, né? Justamente aqui desse valuation, né? É óbvio que o artigo é do Remo. O que que acontece? Eu trago para vocês aqui os dados do mercado, tá? População norte, né? A população de Belém, né? Falo do clássico Repá aqui dentro. E aí eu trago aqui o peso do ativo imobilizado. Eu deixo uma nota aqui para vocês, porque o Remo não tem como padrão divulgar seus balanços. E os balanços não conversam uns com os outros, né? Eles são fora de padrão, entendeu? E aqui dentro eu trago para vocês o quanto que vale os tijolos, né? Então você tem um lastro ali no Remo que ele vai entre 85 milhões e 175 milhões, está somado à base, ativo imobilizado, etc. E tal, mais o valor de marca que acompanha os 300 milhões aí de valuation, né? O ROI que o clube tem entre a Série B e hoje na Série A, né, que a Série A ainda é uma projeção, a gente está vendo que está em mal, é um ROI positivo, muito pela Série B que o clube fez. Dito isso, eu trago aqui um desafio para o restante de 2026 do clube, né, que ele ocupa a 19ª posição, né? O que que é esse desafio que eu coloco aqui, né? O Remo, hoje, para ele manter esse valuation de 300 milhões, que a Sporting Value fala, ele precisa, sem sombra de dúvidas, tá?
ele precisa simplesmente não cair para a Série B. E mesmo assim, dependendo da posição que ele ficar, se ele ficar em 16 ou 15, esse valuation tende a encolher de tamanho, entendeu? Por quê? Ele não vai estar disputando uma competição sul-americana que mostraria a marca. Hoje, essa queda do Remo, para ela não acontecer, precisa de duas coisas. O que precisa? Uma integração imediata de base. Você tem que olhar na base, tentar achar na base um milagre. Achar atletas na base que vão ter condições de entregar um futebol diferente daquele futebol que está sendo entregue. Porque a gente viu que não está sendo entregue futebol nenhum. O seu scout vai precisar trabalhar numa escalada de base maior, buscando atletas que estão sem contrato no mercado, porque o Remo não tem dinheiro. Então você tem que buscar atletas que têm condições físicas de colocar um futebol de alto nível para o time não cair. As pessoas falam, poxa, mas se o cara está sem contrato, o cara é ruim. Negativo. O Palmeiras, em 2012, contratou o Marcos Assunção. O Marcos Assunção bateu na porta de vários clubes e ninguém quis. O Palmeiras deu uma chance para ele. Dentro do Palmeiras, ele conseguiu dar para o Palmeiras um título da Copa do Brasil. Quando ele jogava, o que acontecia? O time do Palmeiras tinha uma cara. Quando ele não jogava, o time do Palmeiras era outro. Por isso que o clube é rebaixado naquele brasileiro, tá? Porque a maioria dos jogos do brasileiro, o Assunção acabou não jogando, porque o clube priorizou a Copa do Brasil. Quem fez isso também? Corinthians com Memphis Depay. O Depay estava sem contrato, por isso só pagava o salário. Tudo bem que é um salário astronômico. Só que o Depay, ele entrega para o Corinthians uma condição que não entregaria a outro atleta. Ele, por exemplo, resgatou o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não jogava bem no Corinthians. A chegada do Depay cria esse resgate. Então o Remo precisa hoje trabalhar para tentar achar atletas que estão no mercado com nível físico bom e que vai ter uma entrega melhor. Porque é evidente que o elenco está ruim, que o elenco não entrega. Para que isso ele tenha uma projeção positiva de receitas de televisão, de patrocínio, né, de outras coisas em 2027, melhor. Porque se ele cair, o dinheiro que ele ganha hoje na televisão, ele não vai ganhar ano que vem. Entendeu? E aí, pessoal, o que eu trago para vocês aqui, né, de reflexão hoje na sala do diretor? Entendeu por que é importante ter um relacionamento? O porquê que é importante não tomar decisões políticas? O Remo só está em dificuldade porque sacou o Marcos Braz do negócio. Se não tivesse sacado ele, o resultado do Remo seria diferente. Porque se você olhar os clubes na classificação geral do Campeonato Brasileiro, eles estão muito próximos. E provavelmente o Remo teria feito resultados positivos. Até porque tem muito time que está jogando Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Daria pro Remo, que não disputa essas competições e acabou de subir da Série B, focar melhor no brasileiro. Entendeu? Para trabalhar com futebol, precisa de ter network, mas precisa ter articulação política. E aí, pessoal, gostou de entender por que o Remo está nessa situação e o risco dele perder o valuation? A minha área é essa, de olhar e blindar um clube. Até a próxima e siga para mais.